E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde nesta sexta-feira, dia 1º de novembro. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro já entrou às 6 horas da manhã. Este aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. O nosso glorioso que só volta a campo na terça-feira, 9h30 da noite, no estádio Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, partida contra o Vasco. E a gente vai entrar no clima do Campeonato Brasileiro, vamos esquecer um pouquinho da Libertadores e vamos entrar nesse clima. Por quê? Os próximos 4 jogos do Botafogo são fundamentais para o título brasileiro, tá bom? Então a gente vai conversar. Vamos trazer aqui os próximos 4 jogos do Botafogo que serão fundamentais para o título desse campeonato brasileiro. Vamos entrar no clima, apesar de ainda ser sexta-feira, o jogo é só terça, mas a gente já vai entrar no clima aqui do campeonato brasileiro. E eu quero conversar com vocês também o seguinte, esse elenco do Botafogo, dá pra gente confiar nessa reta final? Quando eu digo elenco, principalmente os jogadores que vêm do banco de reservas. Dá pra gente confiar porque a gente vai ter uma sequência agora bem pesada, teremos uma outra data FIFA, jogos decisivos pro Botafogo. Dá pra gente confiar no elenco do Botafogo? Os jogadores que estão vindo do banco de reservas estão correspondendo? Eu quero conversar sobre isso com vocês, porque eu tenho certeza que alguns desses jogos aqui a gente vai precisar desses atletas. O Botafogo hoje tem, no papel, um dos melhores elencos, ou se não o melhor elenco do futebol brasileiro, mas estão correspondendo quando estão entrando em campo. Os caras de 2023, a galera gosta de falar isso, né? Os caras de 2023 estão dando conta do recado? A gente vai conversar sobre isso, tá bom? Mas antes, peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixa o like, é de graça, não custa nada, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Se você quiser, se você puder, vire membro, R$ 2,99 ao mês, participa lá do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já abro trazendo as rodadas do Campeonato Brasileiro, faltam 7 rodadas para o fim do campeonato, mas os 4 próximos jogos do Botafogo, para mim, pode decretar o título brasileiro. Por quê, cara? O Botafogo tem jogos decisivos esse mês de novembro, né? Vai definir muita coisa pra gente, não só no Campeonato Brasileiro, como na Libertadores também. Então vamos aqui a sequência do Botafogo. Eu vou trazer, como eu disse, faltam 7 rodadas. Só que eu vou trazer os próximos 4 jogos do Botafogo, que talvez pode ser aonde o Botafogo possa conseguir esse título. Por quê? O Botafogo tem na terça-feira o Vasco, o Newton Santos, 9h30 da noite, um jogo para lotar. Você, se puder ir, cara, vá ao Newton Santos, sinalizadores, festa, tudo que a gente está fazendo na Libertadores, a gente tem que fazer no Campeonato Brasileiro também. É clássico, vai ser jogo difícil, então é jogo para lotar o Newton Santos na terça-feira. Depois, no dia 9 de novembro, sábado, 4h30 da tarde, o Botafogo recebe o Cuiabá no estádio Newton Santos, tá bom? Depois do jogo do Cuiabá, a gente vai ter a data FIFA. E o Botafogo só volta a jogar no dia 20 de novembro contra a equipe do Atlético Mineiro fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Só que é o seguinte, esse jogo contra o Galo pelo Campeonato Brasileiro vai ser um dia depois da data FIFA. Então, provavelmente, o Botafogo vai com um time totalmente desfalcado, misto, porque o Botafogo vai ter jogadores convocados, não só para a seleção brasileira, mas tem o Bastos na Angola, tem o Savarino na Venezuela, tem o Almada na Argentina. Então, o Botafogo já se posicionou, o Botafogo já disse que não vai se opor a isso. O Botafogo vai deixar os jogadores serem convocados porque isso valoriza o atleta. Então, contra o Galo, dia 20 de novembro, fora de casa, Campeonato Brasileiro, um Botafogo misto, um Botafogo com vários jogadores reservas,
porque vai ser um dia depois da data FIFA. Aí na segunda parte do vídeo, até quero conversar isso com vocês, dá pra gente confiar nesse elenco, nos jogadores do banco, estão correspondendo, porque no papel é um elenco muito bom, mas na prática estão correspondendo, mas na segunda parte do vídeo eu falo sobre isso. E só para concluir o jogo do Galo, o Atlético Mineiro também provavelmente com time reserva, com time misto, porque o Atlético Mineiro não tá dando muita importância ao Campeonato Brasileiro e tem uma sequência pesada, né? As finais da Copa do Brasil, o Galo também tá na final da Libertadores, então a gente vai ter um Botafogo desfalcado, mas o Atlético Mineiro também. E 4 dias depois, dia 23 de novembro, um sábado, o Botafogo encara o Vitória, provavelmente no Maracanã. Por quê? Esse mando é do Botafogo, mas vai ter show. No dia 23 de novembro tem show no estádio Newton Santos no sábado. Então esse jogo aqui contra o Vitória, provavelmente no Maracanã. Não vou entrar aqui nesse debate, já falei de shows. O John Textor tem que deixar a reta final do Campeonato Brasileiro, o Newton Santos, sem shows. Ah, mas a CBF que é o problema. A CBF toda hora muda a data dos jogos e a gente acaba prejudicado. Beleza, sabendo como é que a CBF é, então o Botafogo tem que evitar. Então na reta final, jogos importantes, deixa o Newton Santos lá sem shows, porque não dá para confiar na CBF, então a gente tem que fazer a nossa parte. Então esse jogo aqui contra o Vitória, provavelmente, talvez no Maracanã, assim como foi contra o Criciúma, é um jogo que vai lotar o Maracanã também, se for no Maracanã, porque é um jogo que pode fazer ali a despedida, né, antes dos 2 jogos importantes, porque depois o Botafogo pega o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e depois tem o Galo na final da Libertadores. Então é aquele jogo da despedida dos jogos importantes, e aí eu acho que a torcida vai lotar o Maracanã. Então eu quero dar minha opinião sobre esses 4 jogos. Vasco, Cuiabá, Atlético Mineiro e Vitória. São 12 pontos em disputa. Se o Botafogo ganhar os 4, e o Botafogo tem condições de ganhar os 4, o Botafogo tem 64 pontos. O Botafogo ganhando os 4, soma mais 12, vai a 76. Vamos supor que o Botafogo tropece, vamos supor que o Botafogo empate com o Galo fora de casa, já que vai ser um jogo cheio de desfalques, o Atlético Mineiro também com um time ali cheio de desfalques. Vamos supor que dê empate Botafogo e Galo fora de casa e o Botafogo vença Vasco, Cuiabá e Vitória, que é a obrigação do Botafogo, os 3 jogos em casa. Vasco, Cuiabá e Vitória é obrigação o Botafogo ganhar, porque são 3 jogos em casa e jogos que dá pra gente ganhar. Então, vamos supor que o Botafogo faça, sei lá, cara, 10 pontos. Vamos supor que o Botafogo faça 10 pontos. Vença 3, empate 1. O Botafogo chega a 74 pontos. Se o Botafogo ganhar todos, inclusive o Galo fora de casa, o Botafogo soma 12 e vai a 76. Ou seja, a gente pode chegar contra o Palmeiras no dia 26 de novembro, 4 dias antes da final da Libertadores, o Botafogo pode chegar contra o Palmeiras em São Paulo com uma boa vantagem, talvez até com 6 pontos de vantagem ou até mais. E se isso acontecer, daria até para o Botafogo poupar jogadores contra o Palmeiras em São Paulo. Por quê? O jogo contra o Palmeiras em São Paulo é no dia 26 de novembro. A final da Libertadores é 4 dias depois, no dia 30 de novembro. Então, se a gente conseguir chegar com uma boa vantagem diante do Palmeiras, a gente pode poupar, colocar um time misto, um time reserva. Se a gente perder para o Palmeiras em São Paulo, a gente vai continuar na frente na tabela. E se a gente empatar ou ganhar, aí, meu irmão, Botafogo é campeão brasileiro. Por que eu tô falando que dá pra gente chegar com uma vantagem em cima do Palmeiras nessa rodada? Porque a sequência do Palmeiras nos próximos 4 jogos é uma sequência mais difícil do que a do Botafogo. O Palmeiras tem agora na próxima rodada o Corinthians em Itaquera, depois pega o Grêmio em São Paulo, depois tem o Bahia fora de casa, o Bahia brigando por uma Sul-Americana, um G6, um G4, e depois tem o Atlético Goianiense fora de casa, já praticamente rebaixado. Então a sequência do Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Bahia e Atlético Goianiense, na minha opinião, o Palmeiras vai tropeçar. Para mim, ele tropeça diante do Corinthians e para mim ele tropeça diante do Bahia, fora de casa.
Então, eles tropeçando, cara, a gente pode chegar no jogo contra o Palmeiras com uma diferença que vai ficar bem bacana. Então, para mim, esses próximos 4 jogos definem o título desse Campeonato Brasileiro para o Botafogo. Lembrando que depois do Palmeiras, a gente ainda tem para fechar o Campeonato Brasileiro o Internacional no Beira-Rio e o São Paulo no estádio Newton Santos. Mas para mim, essa sequência aqui, Vasco, Cuiabá, Atlético Mineiro e Vitória podem dar o título ao Botafogo e a gente pode chegar contra o Palmeiras e São Paulo com uma boa vantagem, até poupando os jogadores para a final da Libertadores. Então, esses próximos 4 jogos aí, 12 pontos disputados, realmente muito, muito importante, muito decisivos pra gente. E sobre a final da Libertadores ser 4 dias depois do jogo contra o Palmeiras, o Botafogo já se posicionou. O Botafogo disse que não tem muito o que fazer, não vai se opor a isso. O Botafogo aceitou jogar com o Palmeiras e 4 dias depois a final da Libertadores. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Aí eu quero conversar com vocês sobre o nosso elenco, jogadores do banco de reservas. Podemos confiar nesses atletas nessa reta final, porque a gente vai depender desses caras. Estão correspondendo dentro de campo? A gente se sente seguro quando esses caras jogam? Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar. Peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, pra gente finalizar, dá pra gente confiar nesse elenco do Botafogo? Olha, no papel é um dos melhores do Brasil e um dos melhores da América do Sul. Se não o melhor, né? Principalmente aqui no futebol brasileiro, o Botafogo no papel tem um dos melhores, se não o melhor elenco do futebol brasileiro. Mas vamos para a prática, né? Dentro de campo, estão correspondendo? Está funcionando? Os jogadores que vêm do banco de reservas, quando a gente depende deles, estão ajudando o Botafogo? Olha, eu acho o elenco do Botafogo muito forte, realmente, para mim, se não o melhor do Brasil, um dos melhores do futebol brasileiro. Já cansei de falar isso aqui no canal, já falo isso aqui há bastante tempo. Os caras de 2023, a galera pega muito no pé, né? Não, o Botafogo tem que mandar todo mundo embora e tal. Até às vezes falo isso aqui também. Os caras de 2023, quando a gente precisa. Tiquinho, Eduardo, Tietê, Marçal, entre outros jogadores da temporada passada, muitos no banco, quase todos, né? Quando entram, correspondem? Olha, no decorrer do jogo, sim. Quando a gente precisa desses caras, por exemplo, o Tiquinho contra o Fortaleza entra no segundo tempo, dá assistência, dá passe para gol, entre outras coisas, faz gol em cima do Criciúma no Maracanã. A gente tem também o Romero quando entra, dando assistência. A gente tem ali, sabe, jogadores que no decorrer dos jogos, quando a gente precisa, eles entram no segundo tempo. Eles ajudam muito. Matheus Martins fez gol no Flamengo, entre outros jogadores. O problema é quando esses atletas assumem a responsabilidade de serem titulares no Botafogo. Aí eu já não confio muito. Quando precisa do Tiquinho titular, quando precisa do Eduardo titular, quando precisa do Adrielson, daqui a pouco eu vou falar do Adrielson como titular, Matheus Martins como titular, esses caras não correspondem tanto. Mas no decorrer dos jogos, quando eles entram, estão sempre ajudando o Botafogo. Uma coisa que está me preocupando nessa reta final são as lesões. Tirando o jogo do Galo, que eu falei, né, que o Botafogo vai com um time misto, porque é um dia depois da data FIFA, os jogadores serão convocados, a gente vai precisar de jogadores do banco de reservas. Danilo Barbosa, esqueci de falar também do Danilo Barbosa, que está muito mal, Tietê está muito mal. A gente no jogo do Galo, no Brasileiro, a gente vai precisar desses atletas, porque muitos serão convocados e o jogo do Galo a gente vai com time misto. Tirando esse jogo, esses jogadores reservas, eles não serão mais titulares até o final do ano. Até o final do ano, eles vão entrar no decorrer dos jogos e, como eu disse, no decorrer dos jogos, eles ajudam. O problema é quando são titulares e tem essa responsabilidade. Agora, tem voltas também, Júnior Santos voltando de lesão, o Jefinho voltando de lesão, vai ajudar. Mas como eu disse, o meu único receio
são lesões para a final da Libertadores. A gente não pode perder, peço a Deus mesmo, para a gente não perder jogadores lesionados para a final da Libertadores. 3 para mim são fundamentais. A gente não pode perder o Igor Jesus, a gente não pode perder o Gregore e a gente não pode perder um dos zagueiros. Se a gente perder o Igor Jesus, se a gente perder o Gregore e se a gente perder um dos zagueiros, fica complicada a nossa situação, porque eu não vejo peças de reposições à altura. O Tiquinho Soares hoje não está à altura do Igor Jesus, o Gregore não tem reserva à altura e os nossos zagueiros também eu não vejo peças à altura. Iverson, você não confia no Adrielson? Só pra gente finalizar. Cara, o Adrielson, titular, eu não confio. Na quarta-feira contra o Peñarol, gente, o Adrielson tava se cagando de medo. O Adrielson, quarta-feira contra o Peñarol, foi titular. Ele tava se cagando de medo. O primeiro tempo do Adrielson foi bem ruim. O Botafogo tomando muita pressão por conta do Adrielson, porque ele melhorou, né, no jogo. Depois que o Marçal deu um esporro, teve um bate-boca entre o Adrielson e o Marçal. Depois que ele tomou esse esporro do Marçal, ele melhora no jogo. Tudo ele estava rebatendo, o time não joga assim, o Botafogo tomando muita pressão também por conta do Adrielson. O Botafogo joga até com bola longa, mas uma bola longa consciente, uma bola longa direcionada. O Adrielson não, espanando, chutando tudo, espanando e chutando tudo, e o Botafogo não joga desse jeito. A bola longa do Botafogo é uma bola longa consciente e direcionada. Eu confio no Adrielson para entrar no decorrer do jogo. Botafogo tá ganhando o adversário. Aí o adversário enche o time de atacantes. O Adrielson entra na bola aérea, vai ajudar muito, porque o Adrielson na bola aérea é muito bom. Então ele e o Barbosa, tirando as bolas de cabeça, aí sim, Botafogo precisa, ele entra para cortar as bolas de cabeça, eu confio. Agora, como titular, eu sinceramente não confio no Adrielson. Então, realmente, o que preocupa a gente nessa reta final são as lesões até o jogo da final da Libertadores. E se a gente depender desses atletas do banco de reservas, tomarem que entre e dê conta. Mas, como eu disse, eu confio neles mais no decorrer dos jogos. Quando eles são titulares, eu fico um pouco com o pé atrás com esses jogadores. Se você chegou até aqui, muito obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuida e fique com Deus. Bom restinho de sexta-feira. Amanhã, sábado, estou de volta às 6 horas da manhã, 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.